Eu estou aqui para conversar com você. Aliás, nós vamos ter sempre esse momento e esse canal vai ser usado para isso. Quero falar um pouquinho com você sobre a questão de exercício ilegal que acaba sendo também criminoso. Por exemplo, ninguém pode dizer que é médico sem ser médico, exercer a medicina, a advocacia da mesma forma. Não tem como você dizer, mesmo que você tenha feito a faculdade, se você não passou na prova da OAB, você não pode dizer que é advogado. Você aceita, por exemplo, que alguém vai mexer na parte elétrica da sua casa se dizendo eletricista e ele não é eletricista de verdade? Alguém diz não é eletricista. Você aceita um pedreiro construir a sua casa se na verdade ele não é pedreiro, nunca construiu nada? Mas esse país é um país que está caminhando para o engano, para o engodo. Por que isso? Por exemplo, nós temos agora a autorização do ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, impondo aos cartórios que registrem a relação de dois homens como sendo casamento. Impondo. Mas afinal de contas, é homem ou é mulher? Se você coloca dois homens e aí libera para que esses dois homens criem uma criança, você está dizendo que isso é o quê? É família? Criança precisa de pai e de mãe. Aliás, a Marta Suplicy, essa pobre coitada dessa mulher tremendamente possuída, essa mulher possuída e possuída por ideias loucas, ela agora quer acabar, tem um projeto seu para acabar com, na carteira de identidade, a expressão pai e mãe. E também acabar com a ideia de comemorar Dia dos Pais e Dia das Mães, dizendo que isso causa constrangimento. Mas e nós não vamos reclamar? Não nos causa constrangimento também ver retirado aquilo que anos e anos, gerações e gerações comemoraram? Afinal, existe ou não existe mãe? Existe ou não existe pai? Mas agora pretende-se privilegiar um engodo, um engano. Você aceita tudo isso que eu já falei no início para a sua vida? Quem não é médico, quem não é advogado? Como é que você aceita um homem se dizendo mulher? Um homem fingindo ser mãe? Como é que nós vamos trabalhar a cabeça dessas crianças nesses relacionamentos? Que tipo de geração nós vamos ter? Você já reparou? Os psicólogos dizem que uma criança precisa de um lar. Mas que lar que os psicólogos falaram durante anos e anos? Um lar representado por um homem e por uma mulher. Porque, afinal de contas, existe a mulher porque a criança foi gerada no ventre de uma mulher. Existe o homem porque ele fecundou o óvulo dessa mulher. Não é alguém que representou, eu fingi estar grávido, fingi estar grávida, fingi... Não é isso. Há uma relação, há um aprofundamento dessa relação que trouxe ao mundo uma criança. Os psicólogos dizem que as crianças, elas precisam, pelo menos até os 5 anos de idade, de ver essa relação, de ter um pai, de ter uma mãe. A maior prova disso é uma criança criada órfã, sem pai ou mãe, ela já é uma criança com uma série de problemas, às vezes precisando até de tratamento com um psicólogo. Você vê a questão dos pais separados, mesmo quando a mãe coloca um outro homem, não é o pai, a criança sofre. Quando a criança fica com o pai e ele coloca uma outra mulher, mesmo sendo mulher, não sendo a mãe, há um probleminha que precisa ser compensado. A mulher precisa conquistar, o homem precisa conquistar, tem que ter a questão do tratamento, e às vezes essas crianças precisam de tratamento psicológico. O que nós vamos fazer com as futuras gerações, uma vez que os juízes estão por aí liberando a adoção por homossexuais? 2 homens criando uma criança. 2 mulheres criando uma criança, até que não era algo tão complicado, uma vez que uma criança podia ser criada pela avó e a mãe, por uma tia, mas não como macho e fêmea, não com uma beijando a outra, ou chamando as duas de mãe. Tenho 2 mães, tenho 2 pais. Estamos ensinando as gerações a viver uma farsa. E isso é criminoso. Se é criminoso fingir-se médico, fingir-se advogado, é criminoso fingir-se homem ou mulher. E infelizmente nós estamos caminhando para um processo de loucura, de desequilíbrio total. Se eu e você não tomarmos uma atitude, se a gente pelo menos não disser o que nós pensamos como igreja, como servos do Senhor, se a gente apenas orar, tem gente achando que tem que orar, amém, mas eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que nós temos que orar e tomar atitudes. E é isso que eu e você precisamos fazer. Vamos colocar a cara a tapa.